Jejum intermitente é um método de emagrecimento que visa intercalar períodos de jejum com períodos de alimentação. O objetivo é fazer com que o corpo utilize os estoques de gordura e, com isso, haja uma perda de massa gorda. Olá, eu sou o Rodrigo e este é o canal Emagreça de Forma Definitiva. Os principais benefícios do jejum intermitente são: primeiro, aceleração do metabolismo. Ao contrário da crença que se tem de que jejum pode diminuir o metabolismo, isso só é verdade em casos de jejuns muito longos, como acima de 48 horas, mas nos controlados e curtos, o metabolismo fica acelerado e favorece a queima de gordura. Segundo, regulação de hormônios. O jejum intermitente regula hormônios como a insulina, noradrenalina e o hormônio do crescimento, que estão diretamente associados à perda ou ganho de peso. Terceiro, não favorece a flacidez. Neste protocolo, não há diminuição da massa muscular, como em outras dietas que fazem uma grande diminuição de calorias. Além disso, ajuda a aumentar os músculos devido à produção do hormônio do crescimento, o conhecido GH. Quarto, eliminação de células defeituosas do corpo. Durante o jejum, o organismo utiliza-se de um mecanismo chamado de autofagia, que basicamente eliminam substâncias e células com má formação que poderiam causar doenças como câncer, por exemplo. E por causa desse mecanismo, haverá uma ação anti-envelhecimento para os praticantes do jejum intermitente. Normalmente, são indicadas entre 10 a 24 horas de jejum, que pode ser feito diariamente ou somente em alguns dias da semana. Os períodos em que a alimentação é permitida são chamados de janelas de alimentação. Fora deles, a pessoa deve ingerir líquidos que não possuam calorias, como água, chás e café sem açúcar. O jejum era muito comum na época paleolítica, na época do homem das cavernas, em que o ser humano vivia de caça e não tinha acesso a alimentos o tempo todo. Existem diversos protocolos de jejum intermitente, que pedem mais ou menos horas de jejum. Antes de conhecê-los, no entanto, é importante ressaltar que a escolha da melhor forma de seguir um jejum intermitente deve ser conversada com um especialista, seja endocrinologista, nutrólogo ou nutricionista, que fará exames específicos e saberá dizer o melhor protocolo para a sua saúde. O primeiro é o jejum de 12 horas. Esse é o tipo mais comum, em que você passa metade do dia sem comer, incluindo as 8 horas recomendadas de sono. Nele, é indicado que você faça 3 refeições ao longo do dia, ficando, por exemplo, das 8 horas da noite até as 8 horas da manhã, sem se alimentar. O segundo é o protocolo Lean Gains. O método foi desenvolvido pelo sueco Martin Beckham e propõe que a pessoa fique de jejum por 16 horas, podendo fazer entre 2 e 3 refeições nas 8 horas restantes, a chamada janela de alimentação, onde ficará ao seu critério definir o horário desta janela. O terceiro é o protocolo Coma, Pare e Coma. Neste sistema, a pessoa escolhe 1 ou 2 dias da semana em que ficará completamente de jejum, ou seja, nestes dias ela fará uma refeição e depois só comerá de novo no mesmo horário no dia seguinte. Esse método costuma ter uma adaptação mais difícil e é importante fazer refeições ricas em fibras antes do jejum. Nos períodos em que a alimentação é permitida, é importante consumir alimentos que aumentam a saciedade e reponham os nutrientes. Prefira nesses momentos proteína com pouca gordura, legumes, verduras, frutas com casca, cereais integrais como o arroz integral e tubérculos como inhame, cará, mandioca e batata doce. Os alimentos que devem ser evitados na janela de alimentação podem ser os cereais refinados como arroz branco, pão branco e massas, e também doces e alimentos muito industrializados, pois estes fazem uma digestão muito rápida
e logo a fome aparece novamente. Tente fazer refeições do tamanho que você faria se não estivesse de jejum. Não tente compensar o tempo que você ficou sem comer com mais comida. Mas por que o jejum intermitente ajuda a emagrecer? Basicamente, o jejum intermitente te fará emagrecer por causa de 3 fatores. O primeiro deles é o fator metabólico, pois quando se passa muito tempo sem comer, o corpo é obrigado a utilizar as reservas de gordura para fornecer energia a ele mesmo, ocasionando assim a perda de massa gorda. O segundo fator é o reflexo do primeiro, pois se você tem uma janela de alimentação menor para comer, naturalmente, você irá comer menos quantidade de comida do que comeria em um dia inteiro. Já o terceiro fator é o fator bioquímico, pois quando o organismo está em estado de jejum, o hormônio insulina fica em níveis baixos e os hormônios GH e glucagon ficam em níveis altos. Esta configuração hormonal favorece e muito para a perda de gordura. Mas nem tudo são flores. O jejum intermitente tem algumas desvantagens. São elas: primeiro, a adaptação, pois algumas pessoas têm dificuldade em se adaptar a ficar longos períodos sem comer, principalmente as que têm uma dieta rica em carboidratos simples ou que sempre comem de 3 em 3 horas. Segundo, riscos quando o jejum intermitente é feito sem acompanhamento médico, pois por ficar muito tempo sem comer, as pessoas podem ficar sem se alimentar direito nas janelas de alimentação, podendo ter desnutrição, desidratação, hipoglicemia, fraqueza muscular, dificuldades de concentração, entre outros. E por último, a tendência à compulsão, pois quando ficamos muito tempo sem comer, algumas pessoas podem acabar descontando na próxima refeição, consumindo uma alta quantidade de calorias e desequilibrando a dieta e o organismo. O jejum intermitente é contraindicado a alguns grupos de pessoas. São eles: gestantes e lactantes. Mulheres grávidas ou que estão amamentando precisam de um aporte maior de nutrientes. Durante a gravidez, as necessidades do bebê são constantes. O jejum intermitente na gestação pode levar a desmaios, hipoglicemia e até o baixo peso do bebê. Já as lactantes precisam de muitos nutrientes para que possam inseri-los também no leite e garantir que o bebê consiga crescer saudável. O segundo grupo são as crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes ainda estão em fase de desenvolvimento, portanto, precisam de ingestão constante e certa de nutrientes para crescerem e se desenvolverem de forma adequada. O terceiro grupo são as pessoas com doenças crônicas. Medicamentos para doenças crônicas como diabetes e hipertensão causam mudanças no metabolismo, o que pode levar a hipoglicemias. Por isso, quem segue este tipo de tratamento precisa conversar com o médico, ver se esse tipo de dieta é válida e, caso ela possa ser feita, é preciso antes ajustar a medicação. Além disso, há um risco maior para os adolescentes. Essa fase, devido a questões emocionais e problemas de aceitação, muitos acreditam que um padrão de beleza é uma magreza excessiva e podem ser drásticos para chegarem a este objetivo. Seguir um protocolo de jejum pode levá-los ao desenvolvimento de transtornos alimentares graves, como a anorexia. Bem, o nosso vídeo se encerra por aqui. Não se esqueçam de dar o like, compartilhar e inscrever no nosso canal. Ative também o sininho aqui embaixo para não perder os nossos próximos vídeos. Muito obrigado!